E aí, meus queridos, tudo certinho? Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de geografia e para isso eu solicito que você abra o seu livro lá na página 20 do nosso conteúdo, onde nós vamos trabalhar clima e vegetação dos continentes asiático e da Oceania. Vamos lá? Pois bem, devemos pensar que naquela região ela é uma região bastante extensa para ser estudada, uma região bastante longa no sentido de latitude, ou seja, no sentido norte-sul. Então nós vamos encontrar uma variedade muito grande de vegetação e de clima nessa área. Para começar então a nossa conversa, vamos observar um pouquinho os domínios do tipo equatorial, tropical e desértico. Ali a região onde nós temos aproximadamente o sul da Ásia, nós temos ele é cortado pela linha do Equador. Portanto, toda a vegetação que se desenvolve ali, ela é influenciada por um clima quente e úmido, chuvas o ano inteiro. O resultado disso é uma vegetação alta, com folhas grandes. Quando tem folha grande, a gente chama de latifoliada. E também por uma vegetação em que a folha não cai o ano todo. Ela também é uma vegetação do tipo higrófila. Esse nome é até um pouco difícil dizer, higrófila, ou seja, ela depende de muita água ao longo de todo o ano. Um dos casos de vegetação dessa floresta, desse domínio equatorial, nós temos lá na ilha de Bornéu, certo? Na parte ali próximo à Índia e também na Índia, nós temos a atuação de um clima chamado de clima tropical. Ele também tem bastante chuva ao longo do ano. Um pouco menos do que a parte equatorial, mas também tem bastante chuva. A sua temperatura ao longo do ano varia aproximadamente 23, 24 graus. Só que tem um clima especial ali naquela área, tem uma atuação diferente do clima naquela área, que eu costumo chamar de algo especial, que é a dinâmica do clima de monção. O que é isso? Ao longo do ano, devido à pressão, a diferença de pressão atmosférica faz com que a umidade do continente seja empurrada para fora ou que a umidade do oceano seja empurrada para dentro do continente. Então nós teremos um período que vai gerar um período na Índia de seco e outro período úmido na Índia e na região em volta dela, que são os climas de monções, certo? Para vocês terem noção, essa quantidade de chuva em algumas regiões infelizmente gera alagamentos, mas na parte de agricultura ela é muito esperada porque ela possibilita a agricultura na Índia e nos seus entornos, certo? Quando a gente passa a falar dos chamados domínios temperados, mediterrâneos e frio, nós temos que lembrar uma coisa. Nós temos ali uma parte onde, nesse clima, que ele é muito favorável à agricultura. E devido ao clima principalmente temperado ser tão favorável à agricultura, é que a vegetação original neste local ela foi altamente devastada. Assim como aconteceu na África, assim como acontece na América, e infelizmente é assim que esse tipo de vegetação foi tratado ao longo do tempo. Não só ela, não só o clima aí temperado, mas também os locais de clima equatorial, de domínio tropical, também foram altamente degradados ao longo da história. Vale lembrar uma coisa. O clima mediterrâneo, apesar dele ser um pouco mais seco que os demais, ele também é muito favorável à produção principalmente de oliveiras, por exemplo. E hoje também se fala numa produção muito grande de uva nesses climas mediterrâneos. Só que essa uva é uma uva modificada geneticamente, porque a uva em si, ela originalmente depende de um ambiente frio, né, e com uma umidade que seja controlada, com uma umidade aí de 1.500 milímetros por ano. Nos ambientes mediterrâneos,
a umidade ela é mais baixa do que isso e a temperatura geralmente é um pouco mais alta. Então, somente uma uva modificada em laboratório para se conseguir produzir nessa região. Já nas partes de clima frio, nós temos aí as florestas de taiga, que são aquelas florestas que parece um cone, né? Tipo pinheirinho de Natal. Essas áreas elas são impactadas pela ação humana devido ao valor da madeira para atender ao mercado madeireiro e também para atender ao mercado de papel, né? Então essa essa árvore ela é trabalhada para se retirar a celulose, né? O papel e a celulose, então produzir papel para atender as demandas que o mercado necessita. E por último, os climas polares, os domínios polares. Falar em domínio polar é bastante interessante porque geralmente surge uma floresta típica de tundra, que é uma vegetação muito baixinha, formada por líquens e musgos. E aí, essa floresta formada por líquens e musgos, ela não tem valor comercial nenhum, mas ela tem um valor muito grande para a alimentação de animais. Só que os animais eles acabam não destruindo essa vegetação como o ser humano destruiria. Então, as chamadas florestas de tundra são as florestas mais preservadas no mundo inteiro. E isso não acontece somente naquela região da Ásia e da Europa, mas sim no mundo inteiro. Meus queridos, deixo para vocês algumas atividades ali na página 24 e na página 25. São atividades simples na página 24, atividades de completar, e na 25, simples atividades de responder. Um abração, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!